Engraçado como algumas teorias se mostram ser verdadeiras depois de muito tempo, mesmo que elas dentro da história não apareçam. Possa ser que você já tenha feito alguma teoria e essa teoria realmente estava certa, só que o Oda não se aprofundou nisso que você pensava que ele faria e a gente meio que fica sem essa resposta. Recentemente, junto do volume 113, como sempre o Oda nos SBS responde algumas perguntas e em uma dessas perguntas tinha o questionamento se o Frank era mesmo filho do Queen e adivinha, o Oda realmente falou que ele é. E aí entra naquelas teorias que eu falei que são verdades, só que o Oda acaba não se aprofundando tanto ao ponto de falar sobre isso em um SBS. E não é como se isso fosse novidade, porque aconteceu também lá em Wano com a linhagem Shimotsuki relacionado ao Zoro. Isso não foi muito bem aprofundado dentro da história do mangá, só que no SBS o Oda reservou um lugarzinho especial. Eu vou falar aqui o que exatamente é dito nesse SBS. O leitor fala que o Frank e Queen são pai e filho, e o Oda responde: devem ter visto na enciclopédia de One Piece, Vivicard, que o ano em que o filho de Queen nasceu é o mesmo ano em que o Frank nasceu, e o ano em que o Queen abandonou seu filho também é o ano em que Frank foi acolhido pelo Tom. Seria estranho que os leitores soubessem algo que os próprios personagens não sabem. Teria que blefar para sair dessa. Não, eles não são. Ou seja, o Oda fazendo piada sobre isso. Basta uma pesquisa rápida no Google que você vai ver várias teorias de fãs no Reddit e no Twitter, em vários lugares, onde a gente vê eles relacionando o Queen com o Frank em várias coisas. Na dança deles, como eles são bem extrovertidos. Tem uma comparação do volume, da posição que eles estão de braços abertos. Os dois são, obviamente, ciborgues. Os dois são cientistas e, obviamente, são pervertidos. Mas isso é um elogio pro Frank. Provavelmente, dentro de Onigashima, o Oda não conseguiu ter um espaço para esse encontro. A mesma coisa provavelmente aconteceu com o Zoro também. O Ryogoro até comenta assim por cima a semelhança que o Zoro tem, mas não é muito aprofundado. Eu lembro também que na época existia uma teoria sobre o Sasaki ser filho da Kororo, porque eles têm várias coisas em comum. Eles compartilham a mesma cor do cabelo, o cabelo dele era verde, tem a estrutura facial semelhante, ambos gostam de beber bastante, e a idade meio que bate também, sendo o Sasaki um possível pai da Tearmate. E até como o Frank lutou com o Sasaki, eu até pensei que esse passado em comum entre eles iria ser abordado, mas acabou que não foi isso. Mas bom, dentro desse SBS tem outras informações muito interessantes que o Oda passou pra gente. Dentre as coisas que o Oda falou, tem um comentário bem polêmico sobre os dragões celestiais. Ele simplesmente falou que é possível que dentro dos humanos existe o desejo de ser um dragão celestial. E o que ele quis dizer com isso? Ele responde também se a Bonnie vai continuar sendo criança ou se ela vai voltar à forma adulta também. E ele finalmente esclarece quem é aquele personagem que aparece na capa do capítulo 631. Dentre outras coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Mas galera, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac, como vocês bem sabem, deixa o like aí já pra fortalecer. E sem nenhum pingo de enrolação, depois da intro, a gente começa. Um assunto que volta de tempos em tempos é sobre se cabe mais gente no bando. No arco passado, Yamato deu a entender que entraria no bando, quer dizer, Yamato não, Eiichiro Oda, porque é Eiichiro Oda que coloca as palavras na boca do personagem. E meio que dava a entender, devido ao desejo que ela tinha, que ela escaparia de Wano junto com o Luffy. E isso aqui não é nem algo interpretativo, porque foi exatamente isso que o Oda escreveu. Tá aí na tela pra vocês verem exatamente o que ela falou. Mas depois de Yamato, não demorou muito já pra aparecer novas opções. Já vi gente comentando sobre a Lilith, porque seria interessante ter uma cientista dentro do bando. Mais recentemente teve a opção do Loki, porque simplesmente o Luffy chamou ele para sua tripulação, e quando o Luffy chama alguém para tripulação significa que essa pessoa vai entrar, querendo ou não. E também já foi especulado a opção da Bonnie, porque existe a teoria antiga onde o Oda planejava que o Kuma fosse da tripulação dos Mugiwaras, e após os fãs terem descoberto isso, o Oda teve que meio que recalcular a rota, e ao invés do Kuma ser o Mugiwara, quem seria a sua filha, Bonnie. E nesse SBS o Oda fortalece essa teoria. O leitor pergunta o seguinte: a Bonnie tem apenas 12 anos, mas mantém a aparência de alguém na casa dos 20. Ela vai continuar como uma garota de 12 anos a partir de agora? Aí o Oda responde: no mar ninguém levaria uma capitã criança a sério. E parecer mais velha também foi conveniente para a jornada dela em busca do pai. Mas agora ela está a bordo do Sunny, que está atualmente em Elbaf. Parece que ela se sente segura o bastante para permanecer como criança. Por favor, fiquem de olho nela daqui por diante. Galera, eu preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso teorizar mais aqui com vocês depois dessa resposta do Oda? Eu acho que não. Mas, porém, tem uma coisa que eu quero falar. Dentro disso, das especulações para um novo membro do bando, dentre eles Otama, Carrot, Lilith, Loki, Yamato, uma coisa sempre foi consenso entre os fãs, e eu concordo com isso, é que seria muito interessante ter um aprendiz dentro dos Mugiwaras, assim como o Shanks e o Bug foram para a tripulação do Roger e o Teach foi para a tripulação do Barba Branca, por exemplo. Então ter uma criança a bordo seria muito interessante, principalmente a Bonnie, que sim, ela tem mentalidade de criança, mas ela não precisa ser 100% do tempo, até porque é uma coisa que é engraçada, a Bonnie é uma criança, mas ela não parece
parece muito bem ser uma criança. Talvez até aconteça um processo inverso com a Bonnie, onde acontece com pessoas até no mundo real mesmo, quando a pessoa é criança e não tem muitas oportunidades para se divertir e acaba tendo responsabilidades muito cedo, e quando é adulto consegue uma condição de vida melhor e acaba aproveitando o que perdeu antes. Então talvez a Bonnie comece a ser criança agora e ela pare de se comportar como ela estava se comportando, por exemplo, no arco de Sabaldi, onde a Bonnie falava palavrão e tudo mais. É até meio engraçado vendo isso agora. Então é uma teoria que eu gosto, eu espero que aconteça. E aquele papo do Luffy que só 10 tripulantes já tava bom, já tá indo pro espaço, né? Por mim, entra todo mundo aí no navio que cabe todo mundo. Vem Bonnie, vem Loki, vem Lilith, cabe todo mundo. Outra pergunta interessante, porque foi um pouco esclarecedora, foi sobre o personagem que aparece no capítulo 631. O leitor pergunta: para aqueles que estão se perguntando, não está na hora de acabarmos com o mistério da pessoa vista de costas na capa do capítulo 631? Vou dizer logo, é Chique, o Leão Dourado? Ou talvez mão esquerda do Rei dos Piratas, Scorper Gaban? Aí o Oda vai lá e responde: você tem uma boa memória, esse é o Gaban. Ele simplesmente não consegue se livrar do hábito de viajar. Ele tem andado por aí um tanto, afinal ele é um navegador. Incrível como aqui em One Piece, ser pai de alguém significa obrigatoriamente que você tem que sair viajando pelo mundo em vez de ficar na ilha cuidando do filho. Isso é incrível. Mas bom, o leitor até menciona a possibilidade daquele ser o Chique. Era uma possibilidade que todo mundo falava devido à vestimenta do personagem, mas de fato seria meio estranho ver o Crocus conversando com o Chique, sendo que mesmo nesse flashback não foi mostrado absolutamente nada sobre essa relação entre eles. Um era dos Rocks, o outro era médico do Roger. Eu acho que essa relação não batia, sabe? E realmente faria mais sentido ser o Gaban ali mesmo naquela situação. Só que ficava essa dúvida porque naquele momento da história a gente não sabia se o Oda iria dar atenção pro Gaban, se ele iria aparecer e ter alguma relevância. Mas acabou sim que ele teve futuramente e final feliz. E é sempre bom que o Oda use esse espaço para esclarecer coisas que não ficaram exatamente claras dentro da obra. É claro que eu acredito que vocês também já tinham tipo 99% de certeza que aquele era o Gaban e não o Chique, mas é sempre bom que o Oda sempre vem aqui e dá um ponto final nessas nossas dúvidas, mesmo essas dúvidas sendo muito pequenas. Mas é claro, se por um lado tem gente querendo confirmação sobre coisas como isso, do outro tem gente querendo saber qual a cor das partes íntimas do Jinbe, como tá aí na tela pra vocês. E bom, outra coisa muito interessante que o Oda comentou era sobre os Gorosei. Isso tá sendo um pouquinho polêmico, porque isso já entraria em outra discussão, que eu vi que tá aparecendo de tempos em tempos lá no Twitter, onde tem gente falando sobre a possibilidade dos Gorosei serem perdoados no final de One Piece. Mas antes de opinar, deixa eu ler exatamente o que é dito aqui nesse SBS. É questionado aqui: eu estava me perguntando, já que York quer ser um dragão celestial, isso significa que o próprio Vegapunk, antes de se dividir em satélites, também tinha pelo menos um pouco do desejo de se tornar um? O Oda responde: entendo, isso foi uma surpresa, né? Este é um tópico difícil, mas, na minha opinião, toda pessoa tem grandes desejos por várias coisas, e somente quando temos o motivo para controlar esses desejos é que nos tornamos verdadeiramente humanos. Se definirmos a razão como justiça, lê-se Shaka, então coisas como o ódio pelos dragões celestiais ou senso de moral que nos diz você não deve matar pessoas também vem da razão. Então talvez todos tenham um pequeno dragão celestial dentro de si também. Essa é a minha teoria extrema, por favor levem na brincadeira. E é até legal que o Oda falou isso aqui no final, para levar na brincadeira. Minha resposta é possível que dentro dos humanos exista o desejo de se tornar um dragão celestial. Talvez isso entre naquilo do oprimido que se torna o opressor. Total revolução dos bichos aqui. E talvez seja realmente isso. E eu vou abordar algumas ideias aqui. Eu acredito que dá para separar em dois sentidos. Em um no sentido da ganância, que toda pessoa gostaria de ser um herdeiro ou estar na posição que um dragão celestial está, não significando obviamente que seria vilão necessariamente, ou que teria os mesmos pensamentos. E o segundo ponto, que é o que provavelmente o Oda falou, é como se fosse o lado podre da semente, onde já existe uma maldade imbuída dentro da gente, e aqui eu poderia até citar Thomas Hobbes, que fala que o ser humano já nasce mal e individualista, mas independente do lado que o Oda falou aqui, eu vou falar sobre essas possibilidades a partir de agora. Quando o Oda fala que talvez dentro de nós existe um pouco do dragão celestial, eu acredito que significa que todo mundo gostaria de estar na posição de um dragão celestial, mas não significa que você gostaria de fazer a mesma coisa que eles fazem, até porque não são todos que são iguais. É só lembrar do próprio Don Quixote Midgard, que após conhecer a rainha Otohime, se tornou um aliado e tentou ali uma integração entre os humanos e homens-peixe. É claro que é um ponto fora da curva, mas não deixa de ser. E aí a gente entraria numa discussão muito complexa, que eu não estou muito disposto a fazer isso, que era sobre você é o que o meio determina que você seja. Se você nasce nos Estados Unidos, obviamente você vai falar inglês. Se você nasce no Brasil, você vai falar português. Se você nasce entre os dragões celestiais,
Bom, eu acho que deve ser mais ou menos isso que o Oda falou, mas mais pelo lado do privilégio. Talvez um homem pobre em uma vila pobre em One Piece queira ter nascido como um dragão celestial, mas ele não sabe o que é ser um dragão celestial, porque ele tem uma realidade totalmente diferente da que ele tem. Ou talvez o Oda tenha falado isso relacionando a ganância natural que o ser humano já tem. De qualquer forma, em hipótese nenhuma, eu acredito que o Oda tenha relacionado o fato deles serem extremamente nojentos com o fato de que a gente também queira ser. Ninguém tem um desejo de ser um dragão celestial, mas talvez tenha um desejo de ter o que um dragão celestial tem. Mas de qualquer forma, entrando nisso que o Oda falou, entrando também na discussão que vem tendo nas redes sociais sobre se esses vilões vão ter algum tipo de perdão no final da obra. E assim, eu acredito que não. Eu acho que o Oda foi bem cuidadoso escrevendo esse SBS, e ele obviamente não deixou claro que escreveria algo desse tipo. Depois de um crime, independente da sua criação, é meio que indefensável. É claro, eu tô falando isso aqui dentro do nosso mundo, porque os Gorosei no mundo deles, eles meio que são a lei. Então se a gente olhar por esse lado, eles não cometeram nenhum crime. Isso que é o mais bizarro. Apesar do Oda ter falado isso, eu acredito que, traduzindo, seria mais ou menos que toda pessoa boa já teve algum pensamento mal. Porque é exatamente assim que o Oda retrata esses personagens. Olhem só o arco que a gente tá vendo agora. Olha só como Barba Negra, como Teach, olha para esses personagens. Eles são desenhados deformados como completos monstros. Todo esse arco relacionado aos dragões celestiais, Insama e os cavaleiros sagrados é totalmente nojento, e o Oda faz questão de desenhar isso pra gente. Mas bom, tem várias interpretações sobre o que o Oda falou, e eu tentei aqui trazer algumas delas, e por favor comentem o que vocês interpretaram sobre isso, que eu quero muito ler. Mas bom galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana já lança um capítulo novo, vai ter uma análise aí, Leonardo que deve fazer essa análise do capítulo dessa semana, e eu evitei falar o máximo possível sobre o que tá acontecendo recentemente no mangá, justamente pra deixar tudo pra análise. Se não deixou o like ainda, considera deixar aí, isso ajuda muito o canal no sentido de que o YouTube reconhece que a gente tá fazendo um conteúdo legal e consequentemente ele indica esse conteúdo pra outras pessoas, porque se uma pessoa acha legal, outra pessoa também deve achar. E isso ajuda a nossa recompensa a crescer ainda mais aqui no YouTube. A gente tá com 75 mil de recompensa, espero chegar nos 80. E bom, fiquem bem e até a próxima. Valeu!